Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Pedro e sou professor de História da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Hoje continuaremos nossa série de vídeos, sobre os materiais de História, né, para os alunos que não estão podendo acompanhar as aulas online ao vivo, né, por algum motivo não estão acompanhando. Então continuaremos esses vídeos com as nossas aulas, ok? Essa aula então é para você, aluno do oitavo ano, para que você possa acompanhar a aula. Então usaremos hoje o material 3, ok? Que vai da página 13 a 17, o conteúdo de história, tá? Antes de entrar propriamente, no material 3, hoje nós vamos ter a primeira parte, das aulas sobre o material 3. Vamos fazer a correção das atividades que faltaram, no final da aula passada. Vamos fazer a correção, ficou de tarefa para vocês, ok? Prontos? Então nós paramos na questão 3, da apostila do material 2. Ali, depois de ler os dois textos, como fizemos na aula passada, a pergunta é a seguinte: qual é o assunto abordado no texto 1? Né? O texto 1, que é um texto, um trecho da carta do Pero Vaz Caminha, ele é uma descrição, feita por esse narrador, por esse viajante, no qual ele está descrevendo, então, os indígenas, seus costumes, como são esses indígenas, a partir do ponto de vista, então, deste europeu, ok? E como Pero Vaz de Caminha descreve os indígenas? Basicamente, ele descreve que o indígena ele é inocente, que ele pode ser facilmente convertido à religião cristã, porque eles não têm eles não são civilizados aos olhos deste português, ok? Bom, vamos lá. Outra próxima questão, quarta questão. Explique o contexto em que o texto 1 foi escrito, Ele foi escrito na época da chegada dos portugueses ao Brasil. Então, o início desse contato entre portugueses e indígenas, os povos nativos que aqui estavam. Ok? Quinta questão. Qual é o assunto abordado no texto 2? O texto 2, que foi uma descrição, sobre as crenças religiosas dos povos guaranis. Só que ela não é feita por alguém também do que é um relato do passado. É um relato de um indígena contemporâneo, é o Cacauerá. Ele descreve então as crenças religiosas dos povos guaranis, e ele descreve que essa crença, além de explicar a, a visão de criação do mundo, a partir da cultura dos indígenas guaranis, ele, ele vai então ressaltar que essas crenças existem há muito tempo, já estavam aqui muito tempo antes dos portugueses chegarem, ok? Sexta questão. Com base na leitura e discussão dos textos 1 e 2, podemos afirmar que a visão de Pero Vaz de Caminha sobre os indígenas aqui no Brasil está correta? Não, pessoal? Não está correta. Parece, a partir da visão dele, que o indígena não tem uma cultura. Por isso que ele pode trazer uma cultura nova e ensinar isso para o indígena. Ele parte do pressuposto, da ideia, de que o indígena não tem cultura. Então, justificando isso, os indígenas já tinham uma cultura, já tinham uma crença, há muito tempo, bem antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Continuando nossa correção, questão 7. Qual dos conceitos que estudamos, entre etnocentrismo e alteridade, está presente no texto 1? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, pelo que a gente pode perceber, então, é o etnocentrismo. Porque o português que está descrevendo o indígena está descrevendo
a partir da sua visão de mundo, da sua visão de cultura, e colocando o indígena, então, como inferior, né? Como uma cultura inferior relacionada à cultura do português, né? Então, isso a gente sabe que é um olhar etnocêntrico, ok? Oitava questão. Atualmente, podemos dizer que alguma sociedade reproduz a mesma visão que caminha sobre os indígenas? Explique citando exemplos, né? Pessoal, atualmente muita gente acha assim, né, que no Brasil mesmo temos várias pessoas, né, que têm uma visão etnocêntrica com relação aos indígenas. Eles enxergam, por exemplo, o indígena como não civilizado, atrasados, né, que estão atrapalhando o avanço da economia, né, por ocuparem às vezes terras que são de importância econômica para a região, né? Por exemplo, as pessoas que consideram os indígenas menos indígenas ou não indígenas por usarem tecnologia, né? Usarem um celular, andarem, né, por um meio de transporte como uma caminhonete, né? É aquele exemplo. Então, o indígena deixa de ser indígena se ele usar um celular. E o dito homem branco, né, o civilizado, que tomar banho todos os dias, né, aqui no Brasil. Não era um costume dos portugueses tomar banho todos os dias. Era um costume dos indígenas. A mandioca, um alimento dos indígenas, né, que ele fazia parte do cotidiano dos indígenas. Então, se eu como a mandioca, eu me torno indígena, né? Então, esse tipo de relação que a gente tem que fazer. Nem por, né, não é porque a cultura do indígena é muito diferente da minha que ela é inferior ou atrasada, né? Se eu estou pensando dessa forma, eu estou pensando de uma forma etnocêntrica, que acaba sendo parecido com esse discurso, né, lá de 1500, ok? Bom, já entrando aqui no material 3, tá? Temos aqui o que iremos trabalhar neste módulo, ok? Nós vamos identificar, pessoal, os aspectos e os processos específicos das sociedades africanas e americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização social e para o desenvolvimento de saberes e técnicas, valorizando a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos dessas sociedades. Pessoal, o que quer dizer isso? Né? O que está escrito nesse parágrafo? É o seguinte: muito antes do contato dos europeus com africanos e, né, populações nativas da América, estes já se desenvolviam de diferentes maneiras, né, diferentes povos com diferentes culturas em ambos os continentes, né, com populações, né, até com cidades, com construções grandiosas, com impérios riquíssimos e poderosos, né? Então existia muito desenvolvimento de saberes, né, e desenvolvimento técnico, muito antes dos europeus entrarem em contato com esses povos, né? Mas muitas vezes a gente acaba não sabendo sobre isso. Então já existia muita, vamos pensar assim, muita tecnologia antes desse contato com os europeus, né? Não foram os europeus que trouxeram saberes para essas populações. Então, pessoal, os objetivos dessa aula, né, desse nosso conteúdo, é identificar e compreender, né, a estrutura social de povos nativos da América e africanos antes da colonização europeia, né? Então, nós vamos descrever a estrutura social e política de povos nativos da América e africanos, né? Então, vamos conhecer um pouquinho desses povos nativos da América e dos povos africanos, né? Esses impérios, esses reinos, né, que se desenvolveram, como era a organização política, como estava estruturada a sociedade.
Mas antes de pensar de forma específica sobre, né, esses povos, acho que vale a pena nós fazermos essa atividade que é uma introdução do assunto, né, para levantar algumas discussões. Observe a imagem dessa pirâmide que está ao meu lado, né, e responda às questões. A temática é: quem é quem no mundo? Observem bem essa imagem. Temos aqui uma pirâmide e temos aqui, então, vamos pensar que aqui é a base da pirâmide, né? Aqui é o topo da pirâmide, ok? E vocês podem perceber que cada camada dessa pirâmide tem um público diferente, ok? Mas dentro dessa camada, de cada uma dessas camadas, os públicos são parecidos. Então, cada camada tem públicos diferentes. Mas dentro da camada, né, por mais variada que seja, tem uma forte relação entre esses grupos. Né? Vamos ver um pouquinho melhor sobre isso. Então, vamos lá. O que essa imagem representa? Bom, pessoal, dessa imagem, nós podemos ver, né, diversos personagens retratados, né, nessas camadas, né, que são pessoas e os seus diversos tipos de profissão, de trabalho que eles exercem na sociedade. Tá? Então, são retratadas, né, as pessoas e as suas funções de trabalho na sociedade. Segunda questão. Faça uma descrição de cada um dos grupos representados na imagem. Mencione como estão vestidos, quais ações estão realizando, qual poderia ser o trabalho de cada um deles na sociedade. Né? Aqui, pessoal, vocês precisam fazer esse exercício, então, de descrever, né? É um trabalho mais elaborado. Mas aqui, qual que é o objetivo dessa questão? Né? É que vocês reflitam sobre a hierarquização das estruturas sociais, né, que está presente nessa imagem. O que é hierarquização? Tem relação com hierarquia. Camadas, então, né, de poder. Então, numa hierarquia, quem está acima tem mais poder e, conforme vai descendo, vai reduzindo o poder, né, de diferentes maneiras. Tá? Bom, aqui também a gente pode pensar, né, pensar na proximidade com o nosso dia a dia. Tá? Onde que a gente se enxerga, onde vocês se enxergam nessa pirâmide? Tá? Então, assim, é um trabalho para descrever o que vocês estão vendo, né? As roupas, o trabalho que vocês acham que estão exercendo, e tentar, com tudo isso, enxergar que existe uma hierarquia, né, na sociedade. Então, quer dizer, quando a gente fala de hierarquia em uma pirâmide, quer dizer que a gente não está falando de uma sociedade igualitária, né, que está todo mundo no mesmo degrau ali, né, no mesmo patamar, e que é importante vocês pensarem sobre o nosso lugar na sociedade. Ok? Já na questão de número 3, a pergunta é a seguinte: quem está no topo da pirâmide e quem está em sua base, né, nessa parte de baixo? Na parte de cima, né, nós temos aqui os governantes, né, quem geralmente está governando e, né, ordenando a sociedade. Né? A base, nós temos aqui os trabalhadores. Os membros, digamos que mais importantes, porém os menos reconhecidos. Por que mais importantes? Né? São eles que trabalham, eles que vão sustentar a sociedade, eles que vão produzir. Né? Ok? Questão de número 4. Desenhe uma pirâmide dividida em 3 partes, onde a base é maior que o meio e a parte superior. Coloque em cada parte quem representa, quem representa a base da pirâmide, quem são os grupos que se situam no corpo mediano, ou seja, no meio da pirâmide, e quem estaria no topo. Ao final,
responda em qual destes grupos você estaria inserido. Né? Então aqui é o que eles chamam de classe A, B, C, D, E. Mas vamos pensar assim, classe alta, classe média e classe baixa. Né? A população mais pobre, a população de classe média e a população de uma classe alta, pessoas mais ricas, né? Que é a menor parte da população brasileira. Ok? Então, pessoal, a pirâmide é muito utilizada para demonstrar a realidade de muitos países, né? A realidade social, como está dividida, como está organizada essa sociedade. Né? Então, pegando uma pirâmide um pouquinho mais detalhada, né, do Brasil, a gente pode ver aqui as classes sociais. Né? Olha como é pequena essa porcentagem da população que recebe entre 13.560 a 33.900 reais por mês. É 1% da população. Enquanto 46% da população tem uma renda familiar de até R$ 1.356. Né? Pessoal, Brasil é um país pobre. Eu vou discordar um pouquinho disso. O Brasil não é um país pobre. Né? O Brasil é um país desigual. O Brasil gera muitas riquezas, tem muita riqueza. Porém, isso aqui que está demonstrado nessa pirâmide, que é de 2013, né? Isso aqui demonstra o quanto a sociedade brasileira é desigual. Bom, prosseguindo então com a apostila. Você já ouviu falar dos astecas e dos incas, povos nativos aqui da América? O que você sabe sobre eles? E do Songhai e do Império Mali da África? Ainda, né, hoje nós começaremos a conhecer um pouquinho da estrutura social e cultural desses povos. Como que era dividida e organizada a sociedade? Né? Existia pessoas no topo da pirâmide, embaixo da pirâmide? Né? Como que era a cultura desses povos? A gente vai conhecer um pouquinho deles. Né? Detalhe, vamos ver algumas coisas que eles têm em comum ao longo dessas análises que vamos fazer, né? Dessa experiência. Antes de qualquer coisa, é importante que vocês saibam se localizar, né? Saber de onde nós estamos falando. Eu vou falar aqui os maias, os astecas, né? Os Songhai, né? A população do Mali. Onde que fica isso, gente? Então vamos ver aqui, né? Vamos arrumar um pouquinho isso aqui. Dá uma olhadinha aqui, o Songhai. Né? Aqui a gente está falando do continente africano. Ok? A gente está falando então desse pedacinho aqui do Songhai. Tá bom? Olhando no mapa mundi atual. Ok? A população do Império do Mali, né, também fica nessa região da África. Ok? Então, estamos falando de África, continente africano, mas populações que estão, né, neste pedaço aqui da África. Já incas e astecas, né, observem no mapinha aqui. Os incas estão aqui na América do Sul, né? Eram vizinhos aqui do território brasileiro, né? Na região da Cordilheira dos Andes. Então a gente vai ter aqui a formação dessa civilização que são os incas, né? Os povos incas. Já os astecas vão se organizar aqui na região do México. Tá? Também eram conhecidos como mexicas, por isso hoje o nome do país é México. Né? Os astecas ou mexicas foi um povo então que se organizou e viveu aqui na região do México. Estavam aqui quando, né, aqui que eu digo na América, quando os espanhóis chegaram nessa região, ok? Então, qual que é a atividade? Localizamos, já sabemos de quem estamos falando, onde eles estavam, né? Agora nós vamos preencher a ficha de análise sobre cada uma dessas populações. Então, para essa atividade dar certo, é importante que vocês leiam o texto, analisem a imagem, né?
Eu vou ler o texto com vocês, mas depois eu peço que vocês releiam com calma para fazer a atividade que vai ser proposta, né? Vai ficar como tarefa para vocês. Songhai, né? Pode ser que vocês nunca tenham ouvido falar esse nome, né? desse povo, dessa sociedade. O Império Songhai foi profundamente original quanto à organização política e administrativa. A forte estruturação do poder, né, atribuíram uma coloração moderna à monarquia de Gao. Né? Gao. A característica fundamental da sociedade Songhai era a hierarquização, que dividia a população em nobreza, homens livres, membros de castas de ofícios e escravos. Tá? O mundo urbano era constituído por uma sociedade hierarquizada, que compreendia 3 elementos básicos: os comerciantes, os artesãos e os religiosos, que viviam todos, direta ou indiretamente, no comércio. Ok? Temos aqui a referência, então, né, de onde foi tirada essa informação. Muito importante para o trabalho dos historiadores, sempre ter a referência, né? A referência aqui da imagem, né? Gao, né? Gao ou Gao, era a capital do estado Songhai, ok? Cidade importante no comércio, política e cultura da região da curva do Níger. Castas são formas de divisão da sociedade. Ofícios, ocupação, profissão e hierarquização. Organização baseada em uma escala de valor ou importância. Ok? Bom, vai ficar então como tarefa para vocês. Né? No começo da próxima aula nós vamos corrigir essa atividade e prosseguimos com as próximas fichas. Ok? Mas vai ser um trabalho muito parecido. Se vocês quiserem adiantar, é até bacana para vocês entenderem melhor a próxima aula. Primeira questão, né, dessa ficha de análise dos povos Songhai. Onde se desenvolveu essa civilização? Tudo vocês vão tirar do texto, tá? Quiserem fazer pesquisa extra na internet? Ótimo, sempre bom buscar mais informações. 2. Como se constituía sua organização política e social? Ou seja, quem governava? Como era esse governo? Como estava dividida a população? Quais eram os grupos sociais? Tá bom? Então tem que ler atentamente o texto. Uma dica, vai grifando o texto, né? Leia aqui a pergunta, tenta achar no texto, grifa, bom? 3. Podemos afirmar, através da leitura do texto e da imagem, que todos os habitantes tinham as mesmas oportunidades na sociedade? Podemos afirmar sim ou não? Justifique sua resposta com elementos do texto ou da imagem, ok? Compare essa sociedade com a pirâmide social, aquela do começo da aula. Quem é quem no mundo? Que estudamos aqui está como aula passada, mas estudamos hoje. Aponte as suas diferenças e semelhanças entre aquela pirâmide e a pirâmide que vocês vão construir aí, para pensar da sociedade do Songhai. Por último, qual foi o fragmento do texto que vocês leram que mais chamou a atenção de vocês? Registre a sua resposta, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouquinho sobre os povos africanos. Na próxima aula vamos ver sobre os povos nativos aqui da América, ok? Bons estudos para vocês. Nos vemos nas próximas aulas. Um abraço, até mais.